Bom, nossa aula de hoje será sobre a ética empresarial. Vamos abordar assuntos como a história da ética empresarial e vamos falar também sobre as normas éticas e o código de ética nas empresas. Vamos ver ainda a importância das relações interpessoais na hierarquia, na liderança e também um assunto de grande interesse nas organizações de hoje, a administração de pessoas. História da ética empresarial. É importante lembrar que durante toda a história da civilização, desde a antiguidade até os tempos de hoje, as organizações são consideradas estruturas fundamentais. Muito embora as organizações já estivessem estruturadas desde a antiguidade, pouco se fazia para conscientizar as pessoas sobre o pensamento ético. No Império Romano, por exemplo, existiam organizações estruturadas, como o Senado, mas que estavam impregnadas de corrupção, sem qualquer preocupação ética na relação com o povo e o interesse público. Para que vocês possam ver um exemplo de como funcionavam as sessões no Senado romano, vamos ver um trecho da série Roma. Caesar is bluffing. He wishes to appear supremely confident. Evidently, he's desperately weak, weaker than we'd thought. This is a last-ditch attempt to frighten us into making concessions while he still has the semblance of an army. He's weak, Cicero, dying. Is that not when all the proverbs tell us to be wary? Does not the dying serpent bite deepest? Essa cena ilustra bem o jogo de poder que existia no Senado romano. Relações humanas e sociais. Mas falando sobre organizações voltadas à economia, o comércio de uma forma geral passou a ser normatizado cada vez mais. Ou seja, a cada dia novas regras surgem para acompanhar a evolução do mercado. Vejam que as cidades se desenvolveram, a vida no meio urbano sofreu várias mudanças e assim houve um grande aumento nas relações de consumo. Também devemos lembrar do grande desenvolvimento industrial e tecnológico. Tudo isso fez com que os tipos de organizações começassem a sentir necessidade em pensar e praticar a ética. Mas o que é exatamente a ética empresarial? A ética empresarial pode ser entendida como um valor da organização que assegura sua sobrevivência, sua reputação e, consequentemente, seus bons resultados. Por muito tempo, a ética ficou restrita apenas à teoria e pouco se fazia para conscientizar as pessoas envolvidas que precisavam praticar condutas éticas e respeitar princípios éticos para o bem da organização na qual estavam comprometidas. Quando falamos em moral, lembramos que moral é subjetiva, ou seja, a decisão de praticar um ato certo ou errado passa sempre pela nossa consciência. Então há necessidade de conscientizar, de se ensinar a ética para que a opção de agir seja a expressão da vontade da pessoa, lembrando que será responsável pelas consequências dos seus atos. Para que vocês possam compreender melhor o que estamos estudando, vamos ver um trecho do filme Wall Street, Poder e Cobiça. Wake up, will you, pal? If you're not inside, you are outside, okay? And I'm not talking about some $400,000 a year working Wall Street stiff, flying first class and being comfortable. I'm talking about liquid. Rich enough to have your own jet. Rich enough not to waste time. 50, $100 million, buddy. A player. Or nothing. Now you had what it took to get in my office. Real question is whether you got what it takes to stay. Este filme é uma ótima reflexão sobre o mercado profissional e a sociedade contemporânea. Além disso, mostra a perda de valores éticos do jovem corretor que faz de tudo para se aproximar do bilionário sem escrúpulos e, assim, enriquecer no arriscado mercado de ações. Vemos, então, que há uma necessidade das organizações em adotar condutas corretas para mostrarem às pessoas que são, de fato, uma organização ética. Essas condutas devem ser praticadas internamente para que seus reflexos positivos sejam percebidos também externamente. Estamos falando de atitude que pessoas que dirigem uma organização precisam adotar para se mostrar para o público. Mas, internamente, como é que se faz para que as coisas funcionem adequadamente?
Ética nas relações de trabalho. Hierarquia. A hierarquia é um modelo geralmente adotado nas organizações. O sistema hierárquico se apresenta em níveis. Por exemplo, o presidente de uma empresa é o que está num nível hierarquicamente superior, pois acima dele não há mais ninguém. Nesse sistema, o presidente deve ser, acima de tudo e de todos, um homem de princípios éticos e de grandes virtudes. Por exemplo, uma organização não governamental, uma ONG, que tenha um presidente íntegro e admirável, com reais interesses em praticar ações visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas, certamente terá sucesso no comando da sua organização. É bem fácil imaginar o que acontece com uma empresa cujo presidente não seja uma pessoa de atitudes éticas. A estrutura dessa empresa estará contaminada, pois os diretores não estarão obrigados aos princípios éticos e os funcionários também não encontrarão um ambiente saudável. Logo, a empresa não tem harmonia e, por fim, estará sujeita ao fracasso. Aqui vale o ditado: o exemplo vem de cima. Liderança. Para falar de liderança, vou pedir a vocês que imaginem uma orquestra. O maestro não emite sons, apenas movimentos. As notas musicais estão apenas na mente dele. O maestro conduz cada músico a emitir o som necessário e assim consegue uma música harmoniosa e muito gostosa de se ouvir. Assim é o líder gerenciando pessoas. O sucesso de uma organização está diretamente ligado ao modo de ser das pessoas que a lideram. Há muitas décadas, a liderança vem sendo motivo de estudo para se saber qual é a melhor forma de liderar e realmente o que é ser um líder de sucesso. A resposta? Boa parte da resposta está na ética. Posso afirmar para vocês que 100% do sucesso de um líder está definitivamente na ética. Ora, vocês conseguem imaginar um líder antiético? Até dá para imaginar uma pessoa antiética na liderança de uma organização, mas com certeza não é o modelo de líder que conduzirá a sua equipe ao sucesso. Se há um líder, existem pessoas que estão sendo conduzidas por ele, pois o foco da liderança está no grupo de pessoas, principalmente respeitando valores de grande importância. Vejam um exemplo. Um chefe de setor de segurança de equipamentos deve estar atento e exigindo de sua equipe as medidas necessárias de verificação do funcionamento dos equipamentos de uma fábrica. Se esse líder não agir dessa forma, estará colocando em risco a vida das pessoas que ali trabalham. Portanto, colocando em risco a vida das pessoas, esse líder demonstra ter pouca consideração com a vida humana. Um bom líder é aquele que inspira confiança, é aquela pessoa que todo o grupo admira. Conduzir uma equipe não é uma tarefa fácil, sabemos disso. Influenciar pessoas também não é, porque a responsabilidade é muito grande. É o líder que motiva seu grupo a crescer, ao ponto de influenciar que um do grupo, ou todos, também alcancem o nível de liderança. Portanto, o primeiro passo para a liderança é estar consciente de que vai mudar a vida das pessoas, o jeito de pensar, de agir e até de se vestir. E a experiência de vida, a consciência de um líder, é de extrema importância. Dentro de uma equipe, o líder tem a obrigação de identificar as qualidades de seus componentes e ensiná-los a aproveitar aquilo que tem de bom e a melhorar as suas deficiências. Um bom líder não pode ter preocupações de formar novos líderes. É um processo natural. Se alguém tem essa tendência, será uma pessoa de sucesso se tiver como espelho, como mestre, um líder ético. A maneira particular como cada um de nós sente os fatos da vida em sociedade é o que vai determinar a nossa conduta moral. Aprendemos desde a infância as diversas formas de enxergar problemas, de reconhecer o certo, o que é proibido, o que é permitido. Isso tudo vai influenciar na nossa participação dentro de uma organização. Subordinação. Ser líder é uma tarefa árdua, mas prazerosa. É gratificante uma pessoa ser reconhecida como um bom líder, porque está evidente que caminha e conduz no sentido certo. E ser um subordinado? O que você pensa a respeito disso?
Posso responder que a subordinação também é uma atitude de extrema responsabilidade. Quando você está subordinado a alguém, significa que você está aprendendo algo. Vejam como isso é fundamental nas nossas vidas. Ninguém nasce sabendo. E para sobreviver e ter sucesso numa organização, é vital o aprendizado. Aquela pessoa que tem vontade de conhecer cada vez mais, de aprender uma determinada tarefa com perfeição, terá uma relação de subordinação também muito prazerosa. Hoje está aprendendo para amanhã poder ensinar. Vejam que o ambiente de trabalho harmonioso é o que tem excelentes líderes, mas, acima de tudo, tem também excelentes subordinados. Uma equipe que está sendo liderada precisa de respeito entre seus participantes. Respeito às diferenças, à capacidade de cada um. É o espírito de companheirismo, de ajuda mútua, de honestidade e de integridade. Algumas sugestões para que a liderança e a subordinação sejam harmoniosas. Seja agradável com as pessoas, aprenda a ter competência técnica, admita seus erros. Haja com muita inspiração, comunique-se bem, seja leal. Outra ideia importante, não se pode ter medo de ser avaliado e monitorado. Isso não quer dizer que uma pessoa está sendo menosprezada por isso. É a maneira de comandar. Também é uma forma de bem conduzir. É através da avaliação que saberemos se estamos atendendo às expectativas ou não. É claro que todas essas medidas devem ser praticadas com extrema ética. Gestão de pessoas. Existem organizações que são extremamente rígidas e não valorizam muito o trabalho em equipe. Isso quer dizer que uma empresa pode administrar pessoas sem priorizar o trabalho em conjunto. Não podemos dizer que uma empresa que adota essa postura está errada. Ou seja, o sucesso dessa empresa estará condicionado aos princípios éticos e, portanto, o relacionamento interpessoal deverá estar dentro deste contexto. Atualmente, ouvimos situações interessantes como, por exemplo, ter que optar entre o relacionamento amoroso e o emprego. Algumas empresas chegam a ditar normas internas que, se o funcionário resolver casar com uma funcionária, um dos dois deverá optar pela permanência na empresa. Tem empresas que não ligam para isso e procuram conscientizar que o namoro e o casamento devem estar limitados ao mundo fora daquela organização. Talvez essa seja uma atitude mais simpática, mas tudo depende de vários fatores que juntos vão manter o equilíbrio no ambiente de trabalho. Algumas empresas, para melhorar o ambiente e motivar os seus funcionários, criam alternativas como a de que cada um pode escolher o seu horário de trabalho, desde que cumpra a carga horária necessária. Isso talvez seja bom para algumas pessoas que não gostam de rotina, mas, por incrível que pareça, existem outras pessoas que não se adaptam a esse sistema, pois precisam cumprir horário e se sentem desestimuladas sem a rotina diária. Existem empresas que recompensam mais seus funcionários, dando prêmios e bonificações. Outras empresas mostram ao funcionário que a sua obrigação é fazer bem e cada vez melhor, e para isso já está sendo remunerado. Portanto, trabalhar isoladamente ou em equipe, com horário definido ou não, concorrendo a prêmios ou só ganhando a sua remuneração, não quer dizer que uma organização funciona melhor do que a outra. Uma empresa que é mais rígida e respeita os princípios éticos funciona muito bem. De nada adiantam os prêmios e a liberdade se naquela empresa não tem um clima ético, com líderes que são desonestos e egoístas. Gratificante e prazeroso mesmo é participar de uma organização ética. Para a superação nesse mercado competitivo que encontramos hoje em dia, é importante que as pessoas sejam motivadas de maneira consciente. Então, seja qual for o sistema adotado, deve existir muita integridade, honestidade e responsabilidade. Código de ética nas empresas. A ética na empresa visa garantir que os funcionários saibam lidar com determinadas situações e que a convivência no ambiente de trabalho seja definitivamente agradável. Se existem normas para se cumprir, é porque o ser humano, por natureza, pode transgredir.
Ou seja, se tem uma lei, é para ser cumprida. Os códigos de ética surgiram nas organizações para dizer como é que as pessoas devem se comportar e as atitudes que devem adotar dentro e fora da instituição. Nas empresas, são regras que respeitam valores éticos, auxiliando gerentes e funcionários a tomar decisões de acordo com os princípios estipulados pela própria organização. Vejam como exemplo alguns dos princípios e valores éticos divulgados pelo sistema Petrobras no seu Código de Ética. A honestidade, a integridade, a justiça, a equidade, a verdade, a coerência entre o discurso e a prática referenciam as relações do sistema Petrobras com pessoas e instituições e se manifestam no respeito às diferenças e diversidades de condição étnica, religiosa, social, cultural, linguística, política, estética, etária, física, mental e psíquica, de gênero, de orientação sexual e outras. As empresas estipulam condutas corretas, proíbem as condutas inadequadas, mas deixam ao livre-arbítrio do indivíduo para praticar conforme a sua consciência. Se cometer erros e demonstrar não reconhecer os valores mais importantes para a convivência entre os demais, o indivíduo automaticamente estará fora dessa organização. Por exemplo, aquele indivíduo extremamente egoísta, que trabalha numa equipe e só pensa em obter vantagem à custa dos outros, com certeza estará infringindo normas morais e será automaticamente excluído daquela empresa. Vejam como as empresas podem orientar seus funcionários e colaboradores em alguns quesitos relacionados às virtudes humanas. Orgulho. Nós nos sentimos orgulhosos de nós mesmos e de nossa organização. Acreditamos que com estes tipos de sentimentos é fácil resistir às tentações para nos comportarmos de maneira não ética. Paciência. Aceitamos que, mantendo nossos valores éticos, isto será o caminho do sucesso em longo prazo. Essa assertiva implica manter o equilíbrio entre a obtenção de resultados e a forma com que esses resultados são conseguidos. Persistência. Temos o compromisso de viver de acordo com princípios éticos. Temos certeza de que nossas ações são consistentes com este compromisso. Vimos então que o comportamento humano precisa de orientação e modelos de conduta moral para poder decidir entre o certo e o errado, o honesto e o desonesto, e o permitido e o proibido. É claro que as pessoas aprendem ao longo da vida como se comportar, mas são formas de educação diferentes de uma pessoa para outra. Culturas diferentes também influenciam no comportamento moral. Então, a empresa precisa estipular as suas normas éticas para igualar o comportamento das pessoas que ali trabalham e, assim, trazer harmonia e equilíbrio para dentro da organização. Vamos ver algumas normas de conduta ética para garantir o tão desejado equilíbrio interno de uma organização. Este exemplo é o do mesmo Código de Ética do sistema Petrobras, onde diz que os funcionários estão comprometidos com determinadas condutas. Vamos ver? Cumprir com o máximo empenho, qualidade técnica e assiduidade às obrigações de seu contrato de trabalho, aproveitar as oportunidades de capacitação permanente, avaliar-se sistematicamente e aprender com os erros seus ou de outrem. Agir de forma honesta, justa, digna, cortês, com disponibilidade e atenção a todas as pessoas com quais se relaciona, internamente e externamente, respeitando quaisquer diferenças individuais. Cultivar uma aparência pessoal e de vestuário compatíveis com o ambiente institucional e cultural em que atuam. Portanto, o Código de Ética passa a ser um instrumento importante para orientar as pessoas, para que tenham um melhor desempenho e, assim, participarem do desenvolvimento da organização. Mas para isso, para essa interação entre todos os participantes dessa organização, é necessário que a empresa desenvolva o conteúdo do seu Código de Ética com clareza e objetividade, facilitando assim a compreensão por todos.
Mas não basta isso estar escrito num livreto e apenas ser distribuído aos participantes. Também é preciso que existam programas que tragam essas informações de maneira mais contundente, com a efetiva divulgação dos princípios e valores éticos. São os programas, treinamentos e as políticas de procedimentos operacionais e administrativos. Por exemplo, a empresa O Boticário estabelece a seguinte política: estimular um ambiente saudável que favoreça o aprendizado e a criatividade através da celebração e do reconhecimento de atitudes e conquistas individuais e coletivas. Vejam que neste exemplo, estimular um ambiente saudável quer dizer ensinar a ética e seus princípios. Ou então fica difícil para um funcionário aprender a criar. Será quase impossível alguém produzir livremente e gerar benefícios para a empresa se o clima não for ético, se não existir o respeito entre os componentes de uma equipe de trabalho. É óbvio também que um ambiente saudável tem que ter ética. Também é certo que as atitudes que são reconhecidas através de premiações e promoções são as condutas corretas, dentro dos princípios éticos. Quando se fala em conquistas individuais e coletivas, está se falando de trabalho em equipe. E aqui falamos de pessoas virtuosas, pessoas que agem com equilíbrio. Para que uma equipe dê certo e funcione bem, deve haver muito respeito entre seus participantes. Simpósios, reuniões, atividades físicas com jogos e brincadeiras são organizados como forma de promover a interação das pessoas dentro de uma organização, o que sempre é bem aceito por todos e os resultados são bem positivos. Mas as normas do Código de Ética também servem para as pessoas que exercem a liderança. Como eu já disse, o chefe tem a obrigação moral de fazer exatamente o que diz que deve ser feito. Mas é importante lembrar também que o sucesso da empresa depende das pessoas que a compõem, pois são elas que transformam os objetivos, metas, projetos e transformam também a ética em realidade. Por isso é importante o comprometimento do indivíduo com o Código de Ética. Ética aplicada aos clientes e fornecedores. As organizações também percebem a necessidade de utilizar a ética de maneira que o público tenha uma melhor visualização do seu slogan, que permitirá um crescimento da relação entre o funcionário e os clientes. Desta forma, é importante conscientizar internamente, dentro do próprio Código de Ética, que toda a sociedade também vai ser beneficiada com respeito aos princípios do Código desta empresa. Ou seja, através da ética aplicada dentro da empresa, serão beneficiados também os clientes e os fornecedores. Se uma empresa agir dentro dos padrões éticos, a tendência será o crescimento da estrutura dessa empresa e também o desenvolvimento pessoal de seus funcionários. E isso é muito importante para criar uma boa imagem para o público. Pensem bem, se uma empresa tira vantagem dos seus clientes fazendo anúncios publicitários enganosos, num primeiro momento ela poderá ter lucro, mas será um lucro de curto prazo, porque logo as pessoas se sentirão enganadas e a confiança então estará perdida. Como vocês perceberam nesse exemplo, o cliente com certeza vai passar a consumir o produto da empresa concorrente. Então, recuperar a imagem ética de uma empresa e recuperar o cliente passa a ser uma tortura psicológica. É muito produtivo que uma organização procure divulgar o conteúdo dos seus códigos de ética, também para os seus fornecedores, clientes e colaboradores. Podemos acessar na internet sites de organizações, desde as grandes até as pequenas, das ONGs e das empresas do governo, e lá vamos encontrar os seus códigos de ética. É uma boa forma de divulgação. Aqui nós estamos lembrando que não basta uma organização apenas escrever, definir e divulgar os seus princípios éticos para os clientes e fornecedores. As atitudes falam muito mais alto. A ética deve ser transparente no comportamento geral dessa organização, e é dessa forma que ela será reconhecida pela comunidade. Claro que, se falar de uma empresa com fins lucrativos, devemos reconhecer que o lucro é um objetivo de grande importância. Portanto, ser antiético, enganando seus clientes, não é uma boa ideia para a empresa que almeja desenvolver-se e crescer perante a concorrência.
Então, para obter a lucratividade tão desejada pelos empresários, claro que deve estar diretamente ligada à satisfação dos seus clientes, pois é a resposta de que a empresa está cumprindo sua meta, está prestando um bom serviço e respeitando os princípios éticos. É muito importante manter uma postura adequada dentro do ambiente organizacional, pois essas atitudes mostram uma postura ética, equilibrada e que permanecerá imune a fofocas e às situações desagradáveis do trabalho. Minhas dicas de estudo são: vejam o filme Wall Street, Poder e Cobiça, dirigido por Oliver Stone. Conta a história de Bud Fox, um jovem e ambicioso corretor que trabalha no mercado de ações e que abandona qualquer escrúpulo, ética e meios lícitos, pois só pretende enriquecer. Esse filme é uma ótima reflexão sobre a perda dos valores éticos em nome de um objetivo. Outra dica é o livro A Arte da Visão de Longo Prazo, de Peter Schwartz, da editora Bestseller, São Paulo, 2003. O autor dá as ferramentas para desenvolver uma visão estratégica para os negócios, considerando aspectos como esperanças e medos, convicções e sonhos. E, por fim, para conhecer o Código de Ética do Sistema Petrobras, acesse o site. Entre no link A Petrobras e depois o link Código de Ética. E bons estudos!